Graças a Deus, amados, estamos aqui para meditar mais um texto da Palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 14 até o versículo 21. Diz assim a Palavra do Senhor: Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos, de criança de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: Nunca mais nasça, senão folhas de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamando: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se este monte disserdes: Ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amados, esse texto aqui ele traz algumas informações tão importantes para nós. Jesus está naquele momento de que ele está em Jerusalém na última semana, momento da figueira, que foi numa terça-feira, e ele estava no templo, e aí Jesus, quando ele foi para Jerusalém, no primeiro dia da semana, que foi no domingo, que ele fez a entrada triunfal em Jerusalém, ele foi recebido realmente como o rei dos judeus. E ali, amados, percebemos que houve realmente, o povo realmente entendeu que Jesus realmente era o Messias enviado. E o povo clamando Jesus como Messias enviado. E nesse momento, Jesus já estava em Jerusalém, era momentos antes realmente da crucificação. A crucificação, como eu falei no vídeo passado, foi na terça-feira, não, foi na sexta-feira, à tarde, e agora na terça-feira, e Jesus estava em Jerusalém, e Jesus estava agora no meio do covil, no meio do covil, daqueles religiosos políticos, que mantinham o status quo do erro religioso, do domínio do Império Romano através desses religiosos em Jerusalém. E nós percebemos que Jesus, naquele momento, estava no covil, realmente, dessa estrutura religiosa política complicada. E aí, realmente, é os momentos antecedendo realmente a crucificação de Cristo. E aí, amados, nós vemos nós percebemos que nesse texto que o problema daquela religiosidade, ele chegar àquele ponto, porque não havia fé mais no coração daqueles que eram líderes religiosos. Então aqueles que eram líderes religiosos, eles não tinham fé mais. A fé deles realmente não tinha mais fé. E no texto aqui, Mateus faz um arranjo, coloca primeiro a questão de Jesus no templo, depois coloca a questão da figueira, exatamente para mostrar para nós o problema aquela religiosidade daqueles homens, que é a falta de fé. Não tinha fé no coração deles. E aí o texto aqui, ele começa a mostrar para nós que no versículo 15 diz que eles se indignaram. Indignaram e reclamaram. Você está ouvindo o que as crianças estão fazendo? Quer dizer, estão glorificando o seu nome. Então eles não reconheciam Jesus como o Messias enviado, como Jesus, como o Emanuel, Deus conosco. Então eles tratavam de Jesus como alguém que fosse um profeta comum, alguém comum entre eles. Não havia fé no coração deles, eles desconheciam as palavras. Aí Jesus traz a palavra para responder. Jesus vai lá no Salmo 8, versículo 2 e responde para eles, até de forma irônica. Jesus dá uma resposta para eles naquele momento. E Jesus fala: Nunca lestes? Ainda faz uma afirmação de forma que, ironizando: Vocês nunca leram? Que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E aí Jesus deixa eles e sai. Sai da cidade e vai para Betânia pernoitar. Jesus fica em Jerusalém, ia ser complicado as coisas. Não era o momento da crucificação de Cristo ainda. Era terça-feira ainda. Então Jesus ele
das intromissões em Jerusalém durante o dia e vai dormir em Betânia. Foi assim que aconteceu. Na volta, né, outro dia cedo, ele passando, viu uma figueira, e aquela figueira, ela estava assim, como era um momento, né, a figueira era um momento de frutos, né, era um momento de frutos. A figueira dá fruto 2 vezes por ano, e era o momento dos frutos. E naquele momento a figueira só tinha folhas, aí ele viu que não tinha fruto algum, e aí ele ordenou que a figueira secasse. Os discípulos ficaram maravilhados com aquilo ali, né, e aí a figueira secou. Exemplificando exatamente algo que seria exatamente os religiosos, que eles eram árvores sem frutos, né. Mateus fez essa arrumação, colocou exatamente depois aqui para poder exemplificar bem o que aconteceu. E o acontecimento para poder dizer que Jesus fez a figueira secar exatamente para mostrar que realmente uma religiosidade apoiada no homem mesmo, só no homem, é uma religiosidade sem fruto algum, né? Eles estavam desconectados com a palavra. Jesus buscou a palavra para dizer, da boca de pequeninos de peito tiraste o perfeito louvor. A acusação que eles faziam para Jesus não tinha nenhum arcabouço, nenhum contexto de palavra de Deus, não tinha. Só tinha, na verdade, uma crítica vazia, sem fundamentação alguma. Então, amados, nós percebemos que são críticas sem fundamento, sem fundamentação bíblica, sem conhecimento de Deus. Então, automaticamente, eles debateram com Jesus dessa forma. E o mais importante que eu gostaria de destacar, que eles estavam diante deles, dos olhos deles, Jesus, o Verbo encarnado, o Emanuel, Deus conosco, e eles não enxergaram. Que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus enviado, né? Eles se indignaram, né? Eles reclamaram e não conseguiam enxergar, né? E a figueira sem fruto demonstrava exatamente quem eram eles, né? E por quê? Porque já não havia fé no coração deles. Eram homens vazios e secos, como aquela figueira ficou. Eram homens vazios e secos. Então, amados, agora nós vemos aqui uma parte que, essa parte que Jesus entra e de lidar com a situação ruim. Agora vamos ver, né, a liderança religiosa sem fé, que não tinha fé. Agora vamos ver o que Jesus fez, porque já que uma religiosidade sem fé, que não abençoava o povo, a ideia do fruto é abençoar o outro, né, para que eles pudessem dar frutos, para que a nação fosse abençoada. E aí Jesus, o que eles não podiam oferecer, aí Jesus agora faz. Jesus faz no templo, Jesus fez isso no templo. A ideia de dar frutos, de abençoar as pessoas. E o texto vem para nós e fala que vieram no templo, vieram atrás de Jesus, vieram pessoas necessitadas, vieram coxos e cegos e coxos. E Jesus os curou. Então, amados, aquilo que eles não faziam, que era dar frutos, bênção para as pessoas, Jesus fez. Jesus fez naquele momento ali, de abençoar as pessoas. Outro ponto que eu gostaria de destacar nesse texto, né, o versículo 14 fala, vieram. O versículo 14, ele expressa exatamente isso. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que o versículo 15 ele traz 2 informações importantes. As 2 informações que o versículo 15 traz para nós é importantíssimo, dizendo o seguinte, que na parte B, dizendo que os meninos clamavam, né, Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Né? A parte A, eles estavam vendo os principais sacerdotes, né, e escribas. Na parte B, Jesus é glorificado pelas crianças, né, e como filho de Davi, Jesus o homem, né, aquele que a ideia de que Jesus era aquele que descendente de Davi, do trono de Davi, né, e Jesus Hosana, a ideia de que o meu Salvador, ou me salva, ou Deus me salva, né? Talvez a tradução literal seja isso, Deus me salva, né? A ideia de que, por favor, Deus me salva. Mas isso tornou-se depois a ideia de um louvor, Hosana, né? Nas alturas, a ideia que Deus nos salva, Deus nos salva. Então, o uso contextual tem sido usado dessa forma realmente, né? E Deus me salva. Então, reconhecendo que Jesus era Deus. Era descendente de Davi e Jesus era Deus. Glorificação de Jesus, as crianças glorificando Jesus no templo. Jesus cura no templo, Jesus realiza no templo, agora Jesus também glorificado naquele momento no templo. Né? Outro ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus, após ele sair dali, ele vai
quando ele vai, dorme em Betânia e volta, né, lidar com a figueira. Agora aquele momento é o momento dele ensinar os discípulos. Aqueles que andavam com ele, é o momento dele ensinar. E aí Jesus passa a ensinar os discípulos, né, ensinando a questão da fé. A questão da fé. Se tiveres fé, né? E aí eles ficaram meio assustados. Por que nossa, né? Ficaram assim, naquele momento os discípulos ficaram assim, ficaram admirados. O texto fala para nós que os discípulos realmente eles ficaram admirados. Versículo 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, né? E aí, como que Jesus fez aquilo, né? O que aconteceu? Que a figueira secou imediatamente. Então, o que acontece, amados? Que Jesus ele permitiu que aquela figueira ela secasse, né? Não desse mais frutos. E aí eles ficaram admirados com aquilo. Aí Jesus aproveita para ensinar sobre fé. Se tiverem fé, né? Esse monte pode ser lançado ao mar. Esse monte pode ser lançado ao mar. E aí Jesus continua falando no versículo aí no 22, e tudo quando pedir de oração recebereis. Então Jesus ensina a questão da prática da fé, o uso da fé nas coisas difíceis, a questão do monte ser lançado ao mar, né? E na vida prática, Nós vamos fazer uma aplicação em cima desse texto. Então, amados, essas foram as duas coisas que aconteceram. Não obstante, havia essa questão da negatividade da fé, que eles não tinham fé. Aí a ação de Jesus para que haja fé. Para que haja fé. E haja fé nos corações. E Jesus realiza milagres ali naquele momento. Ele faz a cura. Jesus ele é aclamado como a descendente de Davi, direito ao trono. Mas ele é aclamado como o próprio Deus. E Jesus ensina aos discípulos aqueles que caminham com eles. Vamos fazer algumas aplicações, né? Mas, assim, antes de fazer a aplicação, eu só queria fazer a introdução da aplicação, dizendo o seguinte, que era necessária renovação de fé naquele momento. Então Jesus ele utilizou de tudo que ele pôde para que houvesse renovação de fé ali naquele momento, né? Esses não tinham fé, né? Mantinham-se distantes de Jesus, né? Eles não tinham fé porque as atitudes, os pensamentos eram ruins e era contra Jesus, Eles não se aproximavam de Jesus, por isso sua fé não era renovada. A fé deles não poderia ser renovada, porque eles se mantinham distantes de Cristo e criticavam Jesus. Então a renovação de fé para eles não aconteceu. Eles tiveram a oportunidade da renovação da fé, mas para eles não aconteceu. Então, amados, nós percebemos que os cegos, coxos foram a Jesus, as crianças louvaram Jesus e os discípulos andavam com Jesus, por isso aprendiam de Jesus. Então nós percebemos que houve renovação de fé, né? Naquele momento, aqueles que foram curados, houve renovação de fé nas crianças, a ideia do louvor, da adoração daqueles que louvam, e houve renovação de fé nos discípulos. E aí, diante dessa introdução, eu vou fazer algumas aplicações para nós hoje. Algumas aplicações importantes para nós hoje. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que o versículo 14 fala que eles diz assim, vieram ao templo, né? Vieram ao templo, né? Essa ideia de vier ao templo significa que as pessoas sempre vêm ao templo, sempre vão ao templo. Em nossos dias, as pessoas sempre vão ao templo. Porque às vezes as pessoas vão ao templo porque precisam de algum tipo de ajuda, alguma necessidade, principalmente a necessidade do coração. Às vezes passando por uma situação familiar difícil, às vezes passando por um problema financeiro difícil, e às vezes é necessário buscar Jesus. Jesus é o local que Jesus está no templo, a casa de oração, né? Casa de oração. No perícope anterior, Jesus falou que a minha casa será chamada casa de oração. No versículo 12 e 13 aqui, Jesus fala sobre isso, casa de oração. Então as pessoas vão ao templo buscar ajuda, porque Jesus está no templo. Jesus está presente na igreja, no corpo, né, na igreja. E as pessoas vão à igreja buscar a bênção de Deus, e o local de bênção de Deus é a igreja. E às vezes nós olhamos aqui a ideia do cego. O cego não precisa ser necessariamente o cego de forma física. Cego, às vezes, é aquele que não consegue achar uma saída. Aquele que não consegue achar uma solução. Aquele que não consegue vislumbrar algo que possa acontecer, que possa trazer um resultado positivo diante de uma situação difícil. E muitas vezes a situação difícil nos torna pessoas cegas. Não conseguimos enxergar uma saída.
Então, amados, Jesus ele continua curando pessoas cegas hoje, cegas do coração e da alma. Às vezes também os coxos de hoje, né, as pessoas que foram, o coxo que foi curado, a ideia de estar paralisado. Às vezes passando por um tipo de problema na vida, situação na vida, que a nossa vida paralisa. Que nós somos, a nossa vida fica estagnada, não vai para frente, não vai, porque estamos paralisados. E amados, o templo é o lugar que nós devemos ir, porque é o local onde nós recebemos do Senhor ali a direção para que nós possamos sair do lugar, andar para frente, para que nós possamos seguir a vida adiante. Tem coisas que acontecem na vida, na nossa vida, situações que paralisam a nossa vida de fato, que bloqueiam a nossa vida. E às vezes não vemos saídas, não vemos como nos locomover, se mexer. E o templo é o local que nós recebemos a palavra do Senhor e o local que Deus fala conosco para que cada um de nós possa realmente seguir adiante, né? Deixar estar parado e seguir adiante. Outro ponto que eu gostaria de dizer, colocar aqui, aplicar para os nossos dias, é que as crianças louvaram o Senhor Jesus como o rei de Israel, o rei da vida deles, né? Rei da sua vida secular, né? Então nós devemos sempre dizer que Jesus é o rei da nossa vida secular, nossa vida particular, nossa vida familiar, da nossa vida social lá fora. Mas também as crianças disseram hosanas, dizendo que Jesus era Deus. Então Jesus tem que ser o Deus da nossa vida, aquele que nós buscamos refúgio, nós glorificamos porque Ele nos abençoa. Então o templo é o local de nós adorarmos a Deus, buscarmos a Deus em adoração. E aquele que é envolvido em adoração, louvor, sabe disso. Gosta de louvar, louva, agradece ao Senhor, hosanas, né? Porque sabe que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem derramado sorte de bênçãos espirituais e bênçãos materiais em nossas vidas, sim. Por isso adoração a Jesus. Por isso adoração a Jesus. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que o benefício do templo ele faz com que nós possamos ter a vida lá fora abençoada por Deus. Os discípulos aqui, no versículo 20, capítulo 20, versículo 21, eles se admiraram, os discípulos. Eles se admiraram porque eles andavam com Jesus. À medida que nós andamos com Jesus, nós vamos ver Jesus fazendo na nossa vida aí fora. Já não é dentro do templo, já é lá fora. Nós vamos ver durante o nosso cotidiano, na nossa vida, a bênção de Jesus sobre as nossas vidas, o cuidado de Jesus. Nós vamos ver os milagres de Jesus. Nós vamos ver exatamente Jesus agindo. Quem anda com Jesus consegue ver todas essas coisas. Quem anda com Jesus consegue ver. Então, amados, o quarto ponto que eu gostaria de destacar nesse texto é que eles viam o que Jesus fazia porque eles andavam com Jesus. O quinto ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus fala com os discípulos a questão da fé, reforçando a fé, induzindo os discípulos a praticar a fé e nas coisas difíceis. Jesus fala com os discípulos para usar a fé nas coisas difíceis. Aquele que tiver fé, transporte esse monte e seja jogado ao mar. A ideia da fé é nas coisas difíceis, nas coisas quase que impossíveis. Então Jesus incita nós a praticarmos a fé nas coisas difíceis também. Usarmos essa fé nas coisas difíceis. E amados, quantas vezes nós, eu e você, né, quantos montes já foram lançados no mar na nossa vida? Porque nós praticamos essa fé. Né? No momento difícil nós percebemos que nós praticamos a fé em Cristo Jesus, a fé no Senhor, e nós percebemos quantos montes já foram lançados ao mar na nossa vida. Quantas montanhas já foram lançadas ao mar, porque na verdade nosso relacionamento de fé com Deus, literalmente não seria uma montanha seria lançada ao mar, mas as coisas difíceis. Então Jesus nos ensina, nos induz, fala conosco que nós devemos ter uma fé realmente para que as montanhas, coisas difíceis que nós passamos, elas possam ser transpostas, sejam lançadas no mar. Então é uma fé que nós devemos ter com Jesus. E como essa fé ela acontece na nossa vida? O versículo 22 explica para nós como essa fé acontece. O versículo 22 fala: tudo quanto pedires em oração, crendo recebereis. Crendo recebereis. Como que transporta monte para o mar? As dificuldades, grandes dificuldades, possam ser realmente vencidas através da fé. Como? Essa palavra crendo aqui,
tudo na nossa vida, tudo. Tudo relacionado à nossa vida, tudo. Jesus fala tudo. Né? Tudo quanto pedis, tudo. Significa que tudo que nós pedimos, ou devemos pedir tudo a Deus também. E esse tudo aqui, crendo, né, em oração, crendo. A palavra crendo aqui, ela está no gerúndio. O gerúndio, na verdade, é uma ação em curso. Né? A ideia do crendo. Enquanto nós caminhamos, nós cremos. Significa que a nossa vida, no momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir desse momento nós estamos em vida de oração. E nós passamos a nossa vida crendo, todos os dias diante do Senhor. Então, amados, essa fé que transporta montanhas é uma fé que ela é exercitada todos os dias. Porque durante a nossa vida, muitas montanhas vão ser jogadas ao mar. Porque durante o decurso da nossa vida, muitas montanhas sim serão lançadas ao mar. Porque nós cremos em Jesus. Nós vamos crendo. E quando nós caminhamos com Jesus, os discípulos caminhavam com Jesus, nós vamos crendo em Jesus. O gerúndio, uma ação em curso, uma ação que não termina. Só vai terminar no último dia. Só vai terminar no último dia. Então essa é a última aplicação que nós fizemos aqui. São 5 aplicações. Eles foram ao templo, né, cegos e coxos. Hoje, né, nós podemos estar paralisados, né, nós podemos estar cegos, não enxergando o que precisa ser enxergado. Jesus, o filho de Davi, né, é o Senhor da nossa vida, a nossa vida secular. Jesus é o Senhor que nós devemos adorar, né, e nós andamos com Jesus e nós admiramos aquilo que Jesus fez porque nós andamos com Ele. E muitas montanhas poderão ser lançadas ao mar, serão lançadas ao mar em nossas vidas, porque nós cremos, nós andamos com Jesus no decurso da nossa vida, porque nós exercitamos essa fé, e essa fé faz com que nós colocamos as coisas difíceis diante do Senhor, e eu tenho certeza que muitas montanhas na sua vida e na minha vida já foram lançadas ao mar. Mas tenho certeza também que muitas montanhas surgirão, que será necessário nós colocarmos diante do Senhor com fé, para que essas montanhas sejam lançadas ao mar. Então Jesus trabalhou aqui a questão da fé. A fé é uma vida com Jesus. Né? Eles se afastaram de Jesus, queriam a morte de Jesus, eles queriam estar longe de Jesus. Né? Então eles estavam secularizados. Pode ser que na sociedade do nosso tempo existam muitas pessoas que não creem em Jesus, ridicularizam a Bíblia, a fé, querem estar distante de Jesus, e aí não vão ver o que Jesus faz. E aí não vão experimentar das montanhas sendo lançadas ao mar. Nós andamos com Jesus. E você é convidado, convocado a estar buscando a Jesus. E saiba que os problemas, as montanhas que necessitam ser lançadas ao mar, só Jesus pode nos ajudar. Que Deus te abençoe, que te fortaleça, e que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Deus te abençoe.